Mas vamos começar orando. Eu quero orar para a gente começar. Pai, nós te agradecemos por essa noite na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tivemos uma semana corrida, mas ao mesmo tempo vimos a tua mão em tudo, cuidando, guardando. Continuamos, Senhor, orando pela Regiane, que o Senhor venha dar à sua filha saúde 100%. Abençoa também o pastor Luciano, que está atendendo agora, por isso não está aqui com a gente. Senhor, e nós te agradecemos por esse grupo que se une aqui em oração, em estudo da tua palavra, em comunhão, e isso gera em nós uma expectativa de estarmos juntos presencialmente. Senhor, desde já eu peço a tua bênção, Senhor, sobre cada um aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e hoje vamos ver um pouquinho de Efésios, capítulo 2. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bispão, só pode ativar o som aí. Foi, foi. Aí, amém, maravilha. Estou dizendo aqui que eu acabei de chegar numa viagemzinha meio cansativa, vim de lá de Cabo Frio a Belo Horizonte, é uma viagem que demanda uma certa atenção. E outra coisa, eu vim de bar de chuva, de Cabo Frio a Belo Horizonte. Então, vocês imaginam, né, o que é você fazer basicamente 10 horas, nós estamos lá 10 da manhã, 9 horas de viagem, mas assim, com a boa expectativa de poder estar com os irmãos aqui nessa nossa proposta de começar a unir o pessoal ao redor de um projeto, um plano de estabelecer uma igreja vibrante, empolgante, uma igreja que tenha relevância espiritual para produzir uma transformação no meio da sociedade. Eu acho que todos vocês estavam ligados aí, né, no final de semana, ah, no giro da semana, né? E é interessante como que no carnaval, né, o tema mais falado foi o arrebatamento da igreja, né? Fiquei impressionado com as minhas redes sociais aqui, o que deu lá vamos dizer assim, de quebra-pau, né, por causa da Baby do Brasil, né, com a Ivete Sangalo e aquela discussão, né, e ouvi muitas coisas, e uma das coisas para mim é muito clara em relação àquilo que a gente viu ali, né, dá-me uma impressão de que verdadeiramente Deus tem permitido as pedras clamarem, né? Deus usa todo mundo, quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Deus usa até o diabo, né? Até o diabo é servo de Deus. O diabo não é senhor de Deus, o diabo é servo, né? E ele vive também para servir a Deus e os propósitos de Deus. Inclusive, quando ele estiver sendo, né, na grande tribulação ali, corporeamente personificado na figura do anticristo, ele vai estar prestando um serviço, né, a Deus, porque nós precisamos que todas essas coisas aconteçam para que realmente venha o fim, chegue ao fim, né? E é interessante porque na semana passada, quando eu tive a oportunidade de estar com vocês, falando um pouquinho sobre essa questão do livro de Efésios, eu fiz uma abordagem no capítulo 1, que para mim é marcante, que é, na minha análise, o capítulo 1 tem exatamente o objetivo de apresentar para a gente 4 coisas muito importantes. Deus, porque ele começa com Deus, né? Cristo, a sua obra, o Espírito Santo e a igreja. Então, essas 4 pessoas, né, vamos pensar bem, essas 4 figuras, essas 4 manifestações graciosas são vistas nesse primeiro capítulo. A figura de Deus Pai, a figura de Deus Filho, a figura do Espírito Santo e a igreja. A instituição da igreja de uma forma muito clara. Para mim, esse capítulo primeiro tem esse objetivo claro de produzir a construção dessa igreja. O que é essa igreja? O agente transformador de Deus nessa terra. O povo escolhido por Deus para poder fazer uma obra extraordinária nesse tempo, né? E no capítulo 2, agora na minha análise, ele vai falar sobre quem são essas pessoas que compõem essa igreja. E eu disse lá, na fala da semana passada, não sei se vocês notaram, né? Eu disse que, de uma forma muito interessante, uma construção, essa é minha mesmo, e vocês podem copiar aí, eu não me importo, não. Eu acho que, na realidade, até a graça de Deus vai nos trazendo para poder propagar para outro, né? Tudo começou com Deus, tudo passou por Jesus, tudo necessita do Espírito e tudo se realiza por meio da igreja. Isso, para mim, está muito claro nesse capítulo primeiro. Agora, no capítulo segundo,
Quem é a igreja? Né? Se tudo, então, se há vamos dizer, um princípio, meio e fim nessa hora do capítulo 1, né? A figura de Deus Pai, a figura de Deus Filho, a figura de Deus Espírito e a igreja sendo constituída, agora vem, nesse capítulo 2, quem é esta igreja? Né? Quem é essas pessoas? O que é? Como é que vem agora a existência dessa igreja? E é interessante porque o capítulo 2 começa exatamente nos apresentando a realidade de quem era esse homem sem Cristo, né? E lá ele diz, um homem que estava morto por causa da sua desobediência e por causa dos seus muitos pecados, das suas iniquidades, vivia sob o comando dos poderes espirituais do mal, né? A força maligna dominava essas pessoas, governavam-as, faziam delas seus escravos, né? Era escravo deste mal, viviam segundo os desejos e a inclinação da natureza humana, sendo merecedores da ira. Este é o homem que Deus encontra. Este é o homem para quem Deus olha. Este é o homem que vai receber, né, um sorriso de Deus. É para este homem perdido, miserável, pecador, condenado a estar eternamente separado de Deus, é a este homem que Deus mostra o seu amor e a sua misericórdia e resolve dar a ele a vida por meio de Cristo Jesus. Então o capítulo 2 começa mostrando quem nós éramos perdidos, mostra o que Deus resolveu fazer por nós por meio do seu amor e da sua misericórdia, nos trazendo a vida por meio de Cristo Jesus, né? Agora nos dando uma nova vida, nos ressuscitando com Cristo Jesus e nos levando a sentar com ele nos domínios celestiais. Ou seja, ele muda a realidade desse homem, pela graça agora nós somos salvos, ele vai dizer isso, por meio da fé. E tanto a graça quanto a fé é uma dádiva que Deus nos concede. Ele nos dá o presente e nos dá também a graça de podermos receber a revelação desta graça, deste presente por meio da fé. Cristo acabou com o sistema da lei e criou para si uma nova humanidade. Aquela humanidade perdida, destroçada pelo pecado, iníqua, inimiga de Deus, que vivia sob os poderes das trevas, agora não existe mais. Há uma nova humanidade, há um novo homem, há uma nova personalidade, há uma nova vida, há uma nova criatura. Jesus reconciliou com Deus nessa nova humanidade o homem e o chamou de igreja. Então, quem é a igreja que está sendo constituída lá, que foi constituída naquela obra clara do mover de Deus? A igreja somos aqueles que, por graça e misericórdia, pelo amor infinito de Deus, por meio dessa graça e dessa fé que nos é outorgada por Ele, nascemos numa nova personalidade, uma nova humanidade. Agora, como igreja, somos a habitação de Deus. Ou seja, aqueles que estavam dispersos, perdidos e eram dominados pelas trevas, governados pelo mal, se tornaram o lugar da morada do Deus vivo. E é muito interessante, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, porque às vezes a gente fica muito, eu tenho observado muito isso, há uma ideia de que todos nós somos templos de Deus, não é? E aqui no capítulo 2, nós vamos encontrar uma verdade revelada muito claramente. Todos nós somos, sim, temos a marca do Espírito, somos selados pelo Espírito, todos nós temos a dádiva do Espírito, mas o templo de Deus não sou eu. Não sou eu, não é o Tiago, não é o Flores, não é o Denver. O templo do Espírito é a igreja. Ou seja, Deus habita na unidade, no corpo, na manifestação do corpo. E é isso que ele vai construir agora claramente nesta visão, né, de um homem que era perdido, um homem que estava caído, que agora foi comprado, foi purificado, foi santificado, e agora, em unidade, nós juntos nos tornamos o templo. Então Deus tem hoje bilhões de filhos sobre a face da terra, mas só há um templo, e esse templo somos nós. O templo é a nossa unidade. Deus se manifesta neste templo, que é a nossa unidade. Por isso que nós não temos como viver a vida de adoração a Deus, senão na vida comunitária da igreja. Nós éramos perdidos pecadores que viviam debaixo da miserável ação maligna e condenados por Deus a estar separados dele. Comprados por este sangue, o capítulo 2 vai tratar isso de uma forma muito clara, por a graça, pelo seu amor, por essa dádiva, ele nos dá um presente. Não só nos dá o presente, mas nos dá também a capacidade de crer nesse presente, a fé. Porque a fé vem por ouvir e ouvir sobre Cristo. É algo que vem também de Cristo. Não é só a graça que nós recebemos. Não é que nós recebemos a graça e a fé é nossa. Não, tanto a graça quanto a fé é uma dádiva de Deus.
As duas, eu até posso dizer, que seriam como as duas faces de uma mesma moeda. À medida em que nós recebemos a graça, recebemos também a fé. E esta graça e fé opera em nós agora a construção da morada de Deus, o templo. Não somos centenas ou bilhões de templos, nós somos um só templo. Nós somos a igreja. E quando estamos congregados como este povo, quando estamos unidos pela fé, nós expressamos, então propiciamos a manifestação de Deus dentro deste templo. E Deus se manifesta neste templo. Assim como ele, porque o templo de Salomão, como tudo no passado, era uma sombra do que viria pela frente, era apenas uma amostra física do que seria no mundo espiritual. Este templo que nós vimos lá, em que Deus entra nele, derrama sua glória de uma forma tão intensa que os sacerdotes não podem permanecer de pé diante dele, na manifestação, no dia em que aquele templo foi dedicado. Agora este templo é um templo em que esta glória mais uma vez se manifesta em nós e nós não podemos nos manter de pé diante desta glória. Nós literalmente caímos de joelho, como lá em Apocalipse, né? Fala como os anciões, os 24 anciões, se dobram com seus joelhos diante daquele do trono do Cordeiro e prestam a ele uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor. Então, para mim, no capítulo 1, ele construiu muito claramente a ordem de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a igreja. Para mim, aqui no capítulo 1, essa construção clara. A igreja era um sonho de Deus, realizado por meio da obra de Cristo, né, do seu sacrifício, difundida pela terra pela ação do Espírito Santo e consubstanciada num grande povo que agora se torna morada. Então, por que nós queremos constituir uma igreja, mais uma igreja física no plano piloto, lá em Brasília? Porque nós entendemos que é nesta unidade do corpo, é nesta vivência em que juntos congregamos, Deus manifesta essa graça de uma forma poderosa e sobrenatural. Os pecados são perdoados, Deus faz novo todas as coisas, a Deus habita, a glória vem sobre nós e nós vivemos uma vida de profundo relacionamento com Deus. O templo de Salomão era apenas uma demonstração do que seria o verdadeiro templo de Deus, que agora é a igreja, somos nós. É este grupo, enquanto estamos reunidos como igreja, enquanto eu estou só dentro do meu gabinete, lendo um livro, lendo a Bíblia, orando, eu sou filho de Deus. Eu tenho a presença do Espírito. Há em mim a graça, mas quando eu me uno com os meus irmãos, aí eu sou o templo. Aí agora eu sou a igreja. Aí agora eu sou a manifestação de uma graça extraordinária, não apenas na minha vida, mas na vida de todos que estão presentes. Por isso que esta celebração comunitária, essa celebração conjunta, ela é tão importante. E é por isto que o diabo, malignamente, ele sabe de uma coisa. É muito difícil o diabo roubar a salvação de um crente. É muito difícil. Eu não sou daqueles que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu sou daqueles que acreditam que perder a salvação é algo muito difícil. Aquele texto lá, lá dos Hebreus, que fala sobre a perda da salvação, para mim, na realidade, ali, a salvação é a regra. A exceção é a perda da salvação. É uma exceção. Ela tem que existir. Ela existe, mas ela é mínima. Porque, para mim, e se eu estiver errado, vocês podem me ajudar, o que se precisa para ser salvo? Somos salvos pela graça mediante a fé. Então nós cremos. À medida que nós cremos, quem crê no seu coração e professar com a sua boca estará salvo. Então crer com o coração é algo que certamente depois de crer é difícil de se descrer, ainda que você volte uma vida de pecado. Vamos pensar bem. O menino nasceu na igreja, viveu na igreja, recebeu a presença, foi revelado, teve uma presença, e nós sabemos de muitos casos assim, teve uma experiência com Deus, mas depois se desviou. Voltou para o mundo, se envolveu com algumas coisas ruins, mas ao se aproximar do leito de morte, ele conhece a palavra, ele sabe da palavra e ele sabe o que vem pela frente. O arrependimento é um caminho o arrependimento é um acender de uma luz, que em milésimo de segundos pode levar aquele cara a dizer, eu fiz tudo errado. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Esse cara se arrependeu, ele mudou a sua mentalidade. Esse cara creu. Então esse cara está salvo. Essa é a minha concepção. É muito difícil alguém perder a salvação. Ele só vai perder a salvação, como diz lá, quando ele descrê, quando ele não crê mais em Cristo, quando ele não confia mais em Cristo, quando ele passa a confiar em uma outra coisa que não seja Cristo, que seja Buda, que seja lá os demônios, que sejam os seus orixás, quando ele troca o seu Deus, quando ele não crê mais. Então, eu acho que muitas pessoas que vivem hoje uma vida de desviados, ao chegar ao final, quando estiver chegando ao final,
eles vão acabar se apercebendo e vão voltar. O grande prejuízo que vejo é que eles deixaram de ser templo, deixaram de ser usados por Deus e deixaram de ser conosco uma força ativa de Deus para mudar o mundo nesse tempo. O diabo sabe disso. E o diabo então trabalha muito para levar as pessoas hoje para dois caminhos. Se não consegue o desvio, consegue uma outra coisa, que muito sutilmente entrou no nosso meio e que vem produzindo um grande estrago: o desigrejar. As pessoas simplesmente se desconectam. Elas não perdem a fé. Elas, no caso dos desigrejados, eles não voltam a uma prática da pecaminosidade, mas eles deixam de ser a igreja para a manifestação dessa graça de Deus. E aí nós atrasamos a obra do reino. Nós atrasamos o avanço da igreja, porque são mais gente que poderia estar manifestando essa graça de Deus sobre a face da terra. Vocês imaginam se hoje todos os desigrejados e todos os desviados voltassem ativamente para o reino? O que seria da igreja no Brasil? Que salto nós daríamos? Não só no Brasil, mas em termos de mundo. Entendem essa lógica? Entendem essa fala minha? Para mim, o capítulo 2 deixa muito claro para nós. Nós vivemos, sim, a graça do perdão, a graça da libertação, a graça de sermos filhos de Deus, a graça de agora podermos pensar na vida eterna com Deus, mas ela nos chama à responsabilidade da construção desse corpo. Eu gosto muito dessa parte final, que diz assim, o versículo 22, porque por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação. Ou seja, nós somos parte da habitação, nós não somos a habitação. Nós nos somamos nessa parte. Estou lendo a Nova Versão Transformadora. Como parte dessa habitação onde Deus vive por meio do seu Espírito. A compreensão de que nós somos parte e de que quando nos somamos, nós nos tornamos o templo. Isso precisa ser muito bem entendido à luz desse capítulo 2. Porque, para mim, aqui dá significância, a importância do congregar, a importância de estar junto. Ah, você pode continuar sendo crente em casa, você pode continuar sendo crente lendo Bíblia, você pode continuar sendo crente fazendo as suas orações, mas você será templo quando você estiver vivendo com seu irmão. Você propiciará a manifestação de Deus como templo, no templo, quando juntos estivermos fazendo algo juntos, unidos, para que esse reino possa avançar cada dia mais. Então, qual é o nosso desafio? Chamar os nossos irmãos para essa visão do templo. Entender que não é uma construção apenas individual, mas é um mover de homens e mulheres que juntos carregam a carga uns dos outros, ajudam uns aos outros, ministram a vida uns dos outros, complementam uns aos outros e, acima de tudo, como diz lá o texto, um ao outro ajudou e ao seu amigo diz: esforça-te, encoraja-te, tenha ânimo, porque nós vamos vencer essa batalha. Esse é o tempo de nós entendemos a revelação de Deus para nós como esse corpo, como esse templo, como a manifestação de Deus tão gloriosamente pode acontecer em nós como templo. Nos somarmos nisto, porque eu não tenho dúvida de que esta igreja unida produzirá algo extraordinário. Eu venho fazendo uma análise sobre as igrejas que eu conheço e que mais cresceram nos últimos tempos. E uma das coisas que eu encontrei nessas igrejas, eles tinham uma visão de unidade muito forte. Eles eram corpo mesmo, não é? Eu tive em diversos encontros, Tiago, com a igreja do Abe Uber, em diversos lugares diferentes no Brasil. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tive uma sensação de corpo, eu tive uma sensação de família, eu tive uma sensação de unidade entre eles tão extraordinária, que eu via que isso ali era o que produzia o mover de uma graça de Deus, como Deus se moveu no templo de Salomão. Então, a nossa unidade, sem sombra de dúvida, produz algo extraordinário. Já estamos salvos, certamente não vamos perder essa salvação, certamente vamos chegar na glória. Agora, não é só a glória. Me interessa muito o que eu e você podemos fazer agora como templo, nesse tempo em que estamos vivendo. Como eu e você podemos nos tornar muito relevantes para que a glória de Deus se manifeste através da obra de Cristo para muitas outras pessoas. E eu não tenho dúvida que nós seremos os mais beneficiados com essa glória. Nós seremos os mais beneficiados com essa habitação de Deus em nós como templo. Eu vou passar a palavra para o Tiago, para não ficar só nas minhas palavras, que eu acho que ele pode acrescentar e somar mais alguma coisa aí, e eu posso beber uma aguinha aí quando você faz isso. Pode ser? Maravilha, palavra abençoada, bispo. Com certeza eu creio nisso, nessa unidade do corpo, né, que forma o templo. E eu estava aqui, antes até da nossa reunião aqui, eu estava lendo a Bíblia, estou vendo aqui o Ivan aqui, meu amigo com a Bíblia também na imagem aí,
É legal demais. Eu quero incentivar vocês a lerem Efésios 3 para a semana que vem e lerem, anota aí. Eu gosto sempre eu sempre falo sobre isso, eu sempre pego a minha Bíblia é bastante riscada, rabiscada, né? Eu gosto de usar essa Bic quatro cores aqui, que eu rabisco tudo, tá aí, ó. E até, olha que legal, a minha também. E o Dr. Miles Monroe, uma vez, ele falou numa conferência que a gente estava, eu creio que o Felipe estava lá também, que todo dia 1º de janeiro ele pega uma Bíblia nova, né, para poder não viciar nos mesmos textos e tal. E eu faço isso também já há alguns anos. É um desafio, é um desafio. Só pode abrir o áudio aí, Bispo, se quiser comentar, mas é um desafio porque a gente vicia nos mesmos textos. Então, com a Bíblia nova que eu estou aqui, a partir de janeiro agora, de 2024, a gente começa a enxergar algumas coisas que a gente nunca viu, embora eu creio que todos aqui já leram a Bíblia toda em um ano, né, e tal, mas a gente começa a enxergar coisas que a gente não viu. Aqui no versículo 4 de Efésios 2 diz assim, ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia, né? Por causa do grande amor que nos amou, né? Como tudo isso que o bispo falou, o homem perdido, pecador, miserável, encrenca, né? Mas Deus, né? Independente da nossa carnalidade, do nosso pecado, mais Deus, a sua graça, a sua misericórdia. E eu separei também aqui dois versículos que eu amo demais, que não estão em Efésios 2, mas um é 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 12. Creio que todos vocês conhecem esse texto. Aquele, pois, que pensa estar em pé, né, veja que não caia, ou cuidado para que não caia. E é incrível que fala, aquele que pensa estar de pé. Muito tempo você talvez já ouviu falar assim, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas a Bíblia está falando, aquele que pensa que está de pé. E o outro versículo, que eu sempre falo muito isso com meus amigos, eles sabem disso, né? Vigiai e orai, está lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esses dias de carnaval, algumas pessoas me procuraram, aconselhamento, né? Pastor, me ajuda e tal. E eu usei muito esse versículo, Mateus 26, 41. E eu gosto de mostrar o final dele, né? O espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, e a carne é fraca. Então eu gosto de olhar sempre essa conjugação verbal aí. O espírito está. Aquilo que está hoje pode não estar amanhã, né? Eu estou forte, eu estou de pé, né? Aquele que pensa que está de pé, não é o espírito é forte, né? O espírito nosso, a gente está na presença de Deus. Agora a carne não, meu irmão, a carne é fraca. A carne não está fraca porque eu estou orando, a carne não está fraca porque eu estou lendo a Bíblia, a carne não está fraca porque eu acordo 4 horas da manhã para fazer devocional. A carne, ela é fraca, né? E a Bíblia fala, cuidado, aquele que pensa que está de pé, né? A gente nunca vai chegar a um ponto que, não, agora eu sou pastor, eu sou homem de Deus, eu assumi uma igreja, eu sou líder, eu não tenho mais perigo. Cuidado, a carne é fraca, né? A gente está de pé, ou pensa que está de pé. Então, essa palavra de Efésios 2 mostra, né, que Deus, mais Deus, por sua misericórdia e por causa do seu grande amor, né, ele nos amou. Aí no versículo 5, né, na segunda parte, nos deu vida juntamente com Cristo. No versículo 7, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se a gente viver com essa consciência e viver com a certeza, né, como foi falado aqui, que a gente precisa um do outro, a gente está junto, mas a gente precisa um do outro. Primeira coisa que eu falei, né, com todos que eu tenho contato, todos os pastores da segunda região ou de outras regiões da Igreja Metodista Wesleyana, eu falei, ó, não vim para cá para tomar o lugar de ninguém, ou para assumir a posição de ninguém, ou para ser eleito a função ou cargo algum, né? Eu vim para cá para somar, para ajudar naquilo que você já faz, e eu vou precisar de você, vou precisar de ajuda, né? Foi a primeira coisa que eu falei para o pastor Calegari, por exemplo, eu preciso de você, cara, eu não sei nada de Brasília, né? E ele ficou feliz com isso, e quem esteve lá sabe que ele voltou a Brasília depois de tanto tempo, né? Isso foi tão bom, foi tão gostoso a gente poder ter essa unidade
juntos, formando esse corpo que habita, então, o Espírito Santo, como o bispo falou aqui. Amém? Tiago, para mim, a carta de Efésios é o livro mais importante da Bíblia. Para mim, o mais importante. Talvez o livro mais importante da Bíblia seja o livro de Apocalipse, né? Porque nele está todas as revelações que nós precisamos. Mas ele é um livro difícil de ser entendido, não é? Não é um livro que a gente consiga assim compreender com clareza. O livro de Efésios, eu diria o seguinte: até para você compreender Apocalipse, você tem que usar uma chave para poder abrir. E Efésios, para mim, essa chave. Ele vai falar um dos dias, vamos falar sobre essa graça que concede ao homem sabedoria e entendimento, né? E ela vem por essa graça da salvação. Então, eu às vezes, Tiago, eu costumo ler Efésios no mínimo uma vez por dia. Tem dia de eu ler 3, 4, 5 vezes no dia, dependendo do lugar em que estou. Hoje eu tenho uma Bíblia no celular, então às vezes eu vou para um lugar, uma reunião, uma coisa que tem que esperar, eu vou aproveitar para poder fazer uma leitura bíblica. E Efésios impactou a minha vida. E uma das coisas que você falou aí, que eu desafio os pastores, eu estou fazendo isso, está me sendo muito importante, não estou fazendo todo ano, Tiago, mas eu estou fazendo esse de usar uma Bíblia por um determinado tempo. Então eu pego uma tradução e eu fico com ela um determinado tempo e eu procuro tirar dela tudo aquilo que me chama atenção através disso, de grifando lá nos textos. Aí chega uma hora que eu encerro aquela edição e pego uma nova, passo para nova. Agora eu estou nessa nova versão transformadora que estou achando muito interessante. Tenho gostado muito do que eu tenho encontrado Tem nela. muita gente me falando dessa Bíblia. É, Eu não tenho, eu vou adquirir, porque todo Tiago, mundo está falando. eu estou assim impactado com a visão da nova versão transformadora. E eu Aham. faço uma coisa, sabe? Eu gosto muito de. Eu não sou bom em hebraico, em grego, né? Eu não fui um bom aluno lá no seminário para trás. Eu matava essas aulas todinhas, entendeu? Eu ia para a pastelaria comer pastel. Então eu entendo muito pouco disso. E eu tenho uma tática que eu uso para poder me ajudar na questão dos textos, sabe? Quando eu vejo que os textos começam a embaralhar, eu vou lá e eu pego lá a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, vou lá e pego aquela Bíblia Nova Jerusalém, da Igreja Católica e tal, e eu vou fazendo uma análise com todas as traduções que tenho diante e vendo aonde que elas são mais fiéis, o que mais se aparece. Porque o Testemunho de Jeová, apesar de ser uma Bíblia muito complicada, porque eles deturparam muitas coisas, mas algumas coisas estão muito bem preservadas próximo ao original, como também a igreja, a Bíblia de Nova Jerusalém, a católica. Então, eu vou fazendo isso e vou fazendo a comparação. E por incrível que pareça, ao fazer uma comparação na nova versão transformadora, foi a versão que eu achei mais próxima dos originais. Interessante. Mais próxima. Encontrei algumas coisas muito interessantes. Então, esse livro de Efésios eu leio aqui constantemente, todo marcado, e sugiro você a fazer isso, porque a gente vai crescer na graça, no conhecimento e na revelação de Cristo. E eu tenho entendido que esta revelação é importante para a gente poder fazer essa obra. Não há apenas um conhecimento humano, há uma graça. E essa graça é fundamental para a gente poder crescer. Nós temos um sonho agora, especificamente. O nosso sonho é Brasília. O que nós queremos em Brasília? Ter mais um templo? Ter mais gente? Ter mais dinheiro? Ter influência? Nada disso. Nós queremos ser um povo relevante espiritualmente no lugar em que precisa de uma espiritualidade contagiante, em Uhum. que precisa de um povo que tenha autoridade espiritual. Ali é o lugar de se manifestar o poder de Deus por meio de uma autoridade, de uma palavra profética. Ali existem pessoas que precisam ser alcançadas porque elas estão em poderes, em lugares chaves, de decisões importantes. E elas são. Eu gosto muito desse texto, no capítulo 2, quando ele começa, que ele diz assim: olha que coisa interessante aí, que é a realidade de Brasília, tá? Nós, nos quais estamos vivendo, vou ler do primeiro até o 3. Vocês estavam mortos por causa das suas desobediências e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele diz claramente que há um comandante que comanda o poder no mundo invisível. E ele diz: e vocês que vivem em pecado, obedecem a ele. É esse comandante que manda nos poderes invisíveis que nós queremos confrontar em Brasília. É esta autoridade que nós queremos desbancar em Brasília. Por meio de uma igreja que é vigorosa, poderosa, dinâmica, que tem o poder de desfazer as obras do diabo. Eu vou produzir um trabalho, e você vai me ajudar, Tiago. É uma obra literária
que vai chamar-se A Graça do Arrebatamento. E eu estou organizando esse material porque eu creio firmemente que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Eu creio nisso firmemente. Eu tenho diversas razões para isso. Eu sei que este é um tema muito difícil, porque a Bíblia, os textos, é preciso ter uma revelação muito grande para você compreender essas coisas, porque há textos que parecem nos levar a entender que nós vamos passar pela grande tribulação, mas eles só parecem. Quando você tem uma revelação completa e clara, você vai entender que não. Para mim, uma das provas mais claras que nós temos que a igreja não vai passar na grande tribulação tem a ver com esse versículo que nós acabamos de ler. Quando lá em Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte, que o homem da iniquidade, o iníquo, aquele que opera pelo poder das forças do mal, não se manifestará até que seja retirado aquele que o detém. Então, para mim, Paulo está dizendo o seguinte, que não é possível o homem da iniquidade ser manifestado enquanto uma força opositora esteja agindo sobre a terra. Essa mesma força, da forma que ele está dizendo aqui, há uma força espiritual maligna que domina o perdido. Mas agora a igreja recebeu uma autoridade para desfazer o poder dessas trevas. Essa força, esse domínio maligno que domina o pecador, o perdido, ele chama aqui, né, o comandante dos poderes espirituais. Existe uma força que tem poder para resistir. Existe uma força que é mais poderosa do que ele. Existe uma força que tem mais autoridade que ele. Essa força somos nós, a igreja. Nós somos este povo. Nós somos aqueles que detêm a revelação do iníquo. Nós somos o poder de Deus para neutralizar a ação maligna. E talvez nós ainda não temos conseguido fazer de uma forma muito clara, por não termos entendido que nós temos este poder. O Tiago e vocês talvez sejam de uma geração mais nova, eu sou de uma geração um pouquinho antes de vocês, na minha geração havia de manhã, todos os dias, na Globo, um desenho chamado He-Man, não é? Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, não sei se o Thiago chegou a conhecer o He-Man. Sim, E era sim. muito interessante, porque o He-Man, né, na hora das suas, um homem que era fraco, um homem que não tinha, vamos dizer assim, nenhuma condição de ser o que era, ele, um determinado momento, ele tirava uma espada e ele dizia pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, não é? Nós somos este homem que tem uma força, por um poder de uma espada, que nós atiramos e recebemos uma autoridade que não tem a ver conosco, nem com a nossa natureza, para poder vencer esse reino, né, do caveira, lá o reino das trevas, o reino do inferno. Nós precisamos usar isso. E o que nós queremos fazer em Brasília é exatamente ativar essa força, este poder de Deus que atua neste templo para desfazer essas obras de Satanás, para sermos um opositor de Satanás, seja no mundo econômico, seja no mundo político, seja no mundo relacional das embaixadas, aonde nós pudermos ter gente que entenda este papel, essa missão e essa visão. Nossa proposta é estarmos lá para poder fazer isso acontecer. Então, por esta igreja, por este projeto, por esta visão, né, por aquilo que Deus vai fazer no nosso meio, nos próximos tempos, ali em Brasília, eu ouso dizer que estamos diante de algo maravilhoso, algo grande, algo poderoso. Então, cada um de vocês certamente se une conosco nesse propósito. E aí, eu gostaria de pedir ao pastor Cláudio Flores, que é um amigo, que ele fizesse para nós um clamor por esta igreja, Cláudio, que nós estamos plantando em Brasília. Não é mais um lugar para ter gente, para ter povo, para dizer que tem gente, para poder ter dinheiro. Não é nada disso que nós queremos. Nós queremos ali um povo que vá fazer uma obstrução no mundo espiritual, de uma forma que os demônios nunca viram, que eles nunca sentiram, que eles vão ser neutralizados, porque nós somos este poder que detém a manifestação do iníquo. Nós somos esta autoridade. E eu creio, sabe, Tiago, que Deus vai estar nos revestindo para isso. Deus vai nos estar dando entendimento para isso, Deus vai nos estar dando conexões para isso, mas acima de tudo, Deus vai nos dar uma graça para que isso flua, porque nós não temos em nós nada. Não há força, não há capacidade, não há sabedoria, mas há naquele que nós aqui representamos, naquele em que os nossos olhos estão postos, uma confiança que essa obra vai se fazer. Então, se o Cláudio puder nos abençoar, eu vou ficar muito feliz. Amém. Vamos orar. Deus de amor e graça, estamos aqui na tua presença, nesse dia maravilhoso onde o Senhor preparou esse estudo, ó Pai, juntamente com o pastor Tiago e nosso bispo. Tu sabes o meu coração como está alegre por
pela Igreja de Brasília, agora não só mais num sonho, mas sim, ó Pai, já se consolidando e se edificando. Eu quero, juntamente com os teus filhos agora, ó Pai, nesse clamor, pedir ao Senhor que venha, ó Pai, orientar, trazer à mente dos teus filhos tudo aquilo que precisa ser feito neste lugar. Também, Pai, nós entramos, ó Pai, neste campo de guerra para interceder e guerrear contra todas as hostes malignas, todo poder que tem se levantado contrário à igreja, contrário, ó Pai, à nossa nação. Ó Pai, nós entramos agora e pedimos ao Senhor que venha entrar com providência, ajudando agora, Senhor, os teus filhos que vão estar ali nos representando, que a tua graça, que o teu poder absoluto possa estar sobre a vida de cada um deles. Para isso, Pai, eu te peço, abre portas agora, Pai, para os teus filhos, mantenedores, pessoas que vão estar ajudando. A gente tem visto as postagens que pessoas estão querendo, sim, ó Pai, estar junto com o teu filho naquele lugar. Mas nós sabemos, ó Pai, que o inimigo tem se levantado e com grande força contra a igreja. Então nós lhe pedimos, Senhor, seja quebrada toda a intenção maligna, todo laço maligno contra a vida, Senhor, do teu filho, do pastor Tiago, sua família, sua casa. Também, ó Pai, as pessoas que o Senhor já está conduzindo para este lugar. Nós já sabemos que tem um rebanho do teu filho, já está caminhando para aí. Senhor, guarda este rebanho, guarda este povo. Nós oramos agora, Senhor, certo que o Senhor está cuidando de tudo. Peço também pela vida do Senhor Bispo, nesse projeto, que o Senhor venha guardar também a casa do teu filho, guardar a sua família, guardar, sim, os projetos que o Senhor tem com ele, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha revelar, ó Pai, projeto para os teus filhos, sim, no oculto, ó Pai, mostrar para eles, ó Pai, aquilo que precisa ser compreendido, entendido e executado neste lugar. Nós oramos agora e abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás de mais uma conexão nesse tempo. Um tempo de graça, de revelação e, acima de tudo, de conexões. O que queremos, Senhor, é conectar os nossos corações. Que nós possamos conhecer os planos uns dos outros e saber, através da revelação do Senhor, o que tu tens para cada um de nós, como nós iremos fazer. E, acima de tudo, Senhor, a graça de poder fazer pela força da revelação do teu Espírito. Nada tem a ver conosco, tudo tem a ver contigo. E como igreja, nós lhe damos graça, ó Deus, por esse chamado, por o Senhor ter nos encontrado, ter redimido dos nossos pecados, ter nos purificado e ter feito de nós agora um templo, onde o Senhor habita com graça e com glória. E é para isso que nós estamos vivendo esse tempo. Que esta graça e glória nunca nos falte. Que a mão do Senhor seja sobre nós. Abençoa o Senhor Denver, a volta dele agora para Brasília, que essa viagem seja tranquila, nenhum mal, que tudo seja abençoado. Abençoa o Senhor Deus a Regiane, lhe dando boa recuperação, e a todos que aqui estão, com a graça do Senhor, sendo enviada de uma forma muito poderosa e extraordinária. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado vocês, boa semana. Semana que vem, capítulo 3, tem coisas interessantes para a gente poder fazer junto. Convide alguém, manda lá a mensagenzinha, né? E se você puder ajudar a divulgar Brasília, Atos Bucão, o lugar da nova igreja metodista da Helena, lá no Plano Piloto, dia 3 de março, nós vamos fazer a primeira ceia naquele lugar, vai ser top, tá bom? Um abraço para todos vocês, boa semana, e até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu! Deus abençoe.